quando o assunto é trânsito, existe uma preocupação que assombra grande parte dos motoristas. Todo mundo sempre é pego de surpresa, sempre. Sempre vai ter alguém que vai tomar multa. Muito radar, né? Muito radar eletrônico. De acordo com a Superintendência de Trânsito em Curitiba, apesar da presença dos agentes nas ruas, somente os equipamentos são capazes de registrar com precisão a velocidade dos veículos nas vias. Muitos acabam sendo infratores contumazes, aqueles que não se preocupam muito com as suas autuações. Nós temos implantados radares em Curitiba porque só o equipamento de fiscalização eletrônica consegue autuar a velocidade, o excesso de velocidade. Apesar das reclamações dos motoristas, o índice de infrações é baixo se comparado ao número de veículos que passam pelos equipamentos diariamente. Todos os radares que temos, eles têm o leitor automático de placas, então todos os veículos que passam pelos radares, eles são detectados, mesmo os que não excedem o limite de velocidade. E a gente pode verificar que apenas 0,06% dos motoristas que passam nos radares é que são autuados. Então é uma quantidade muito pequena em relação a todo o volume que passa por eles. Mas para onde vai o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito? As multas de trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, elas devem ser destinadas para utilização no trânsito, para a parte da educação do trânsito e também para a parte da fiscalização, viaturas, uniformes de agentes de trânsito, todo o aparato, vamos dizer assim, que você usa para o trânsito e os dispositivos, eles são oriundos das multas de trânsito. Mas para não ser multado, além de respeitar as regras gerais de trânsito, o motorista também deve ficar atento aos limites de velocidade. Na maior parte das vias, o limite é de 60 km por hora. Mas há outros trechos, como nas áreas calmas, onde o limite é de 40 km por hora. Uma variação que requer cuidado redobrado por parte do condutor. Aqui é 60, na 7 de setembro é 40, então atrapalha muito. Eu acho que 40, 30 é muito pouco às vezes. Eu já fui multado porque eles mudam de uma hora para outra. Essa alternância de limites de velocidade incomoda, mas está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Não é uma escolha de Curitiba, isso é mundial. As vias, elas têm uma velocidade que é regulamentada por um código de trânsito. E é o que nós estabelecemos aqui na cidade. A dificuldade do motorista é que ele acaba não prestando atenção na sinalização, porque elas estão devidamente sinalizadas. Para esses condutores que não prestaram muita atenção à sinalização ou que se sentiram lesados, a lei garante a eles o direito de questionar a multa recebida. A partir do momento que ela é autuada, se constitui infração, ela tem sim o direito de se defender. Primeiro, junto ao órgão autuador, cada um na sua área de atuação. Se a pessoa é autuada por falta de habilitação, habilitação vencida, categoria diferente ou por equipamento do veículo que esteja faltando, essa autoridade vai ser o Detran que vai notificá-lo. Se for sinal vermelho, velocidade, estacionamento, vai ser a autoridade municipal. Punir e recorrer da penalidade estão garantidos por lei, mas especialistas acreditam que há outro caminho para melhorar o trânsito e que a mesma tecnologia que garante o flagrante dos infratores deveria ser melhor utilizada por eles para a consciência sobre as regras e sinalizações das vias urbanas. Hoje em dia é difícil alguém circular na cidade sem utilizar um aplicativo de GPS. E esses aplicativos, eles de certa forma também auxiliam, eles informam a localização dos radares. Então, de certa forma, o fato de você saber identificar antes, isso ajuda as pessoas a tomarem essa consciência antecipadamente. Proibir, fiscalizar, multar, nada disso ainda elimina a possibilidade de acidentes. Na prática, a verdade é que o grande volume de veículos, a pressa do dia a dia, a falta de atenção às regras de trânsito contribuem negativamente para as estatísticas do trânsito em Curitiba. Em 2022, segundo o BPTran, foram registrados 19.108 acidentes nas ruas de Curitiba. As ruas campeãs nesse triste ranking foram a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, com 105 casos, seguida da Comendador Franco, onde ocorreram 92 acidentes.
Parte da solução na tentativa de diminuir o número de acidentes e atropelamentos em Curitiba é a implantação das áreas de via calma. Desde que foi implantada a área calma, há 9 anos, a área calma ela nos trouxe menos acidentes de trânsito, principalmente em relação de atropelamentos. Esse quadrilátero da área calma, que abrange o centro e um pouquinho do centro expandido, ele tem muito movimento de pedestres. E os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito. Então, acontecia dentro desse quadrilátero alguns atropelamentos que hoje já são bem menores. Mas mesmo a implantação de uma zona de via calma não elimina totalmente os riscos. No ano de 2022, segundo o BPTran, 526 acidentes foram registrados em vias de área calma, com uma vítima fatal. A área calma hoje, ela tem ainda em torno de 30% dos acidentes da cidade. Se você for pensar, é um valor pequeno em relação aos 70% que acontecem fora da área calma e de maiores proporções. Então, o resultado dela foi positivo e a ideia é que a gente possa ampliar a área calma para centros de bairros movimentados e a gente consiga, então, reduzir também nos bairros esses índices de acidentes. Outra preocupação das autoridades de trânsito é com os acidentes nas canaletas exclusivas dos ônibus, especialmente envolvendo os ciclistas. Os ciclistas, as pessoas acreditam que a canaleta é mais segura do que a via compartilhada. As vias lentas são vias compartilhadas em Curitiba, onde o carro ele não tem a preferência. Quem tem a preferência na via compartilhada é o ciclista. E um acidente com biarticulado certamente é muito pior do que um acidente com um automóvel. A URBS desenvolveu um sistema de controle de velocidade, onde nós temos uma cerca eletrônica. O ônibus ele é programado para não passar de uma velocidade de 30 km por hora na entrada de terminais e saída dos terminais, no entorno de escolas, e locais de aglomeração de pessoas. E o motorista não tem ação no acelerador. Outra iniciativa da URBS é oferecer constante treinamento aos motoristas. Mas o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e região metropolitana aponta outras preocupações. Todo motorista de transporte coletivo ele foi treinado para dirigir nas canaletas, só que tem do outro lado aquele menor que é o aventureiro, que ele quer pegar a rabeira, ele vai lá, coloca o pé no para-choque do ônibus, o ônibus vai oscilar porque são praticamente quase 30 metros, tem ondulação, as sanfonas vão ondular e vai fazer barulho e vai jogar ele para fora. E infelizmente já até perdemos algumas vidas desses jovens que colocaram sua vida em risco dentro dessas canaletas. E uma grande preocupação minha é os novos ônibus elétricos. O ônibus elétrico não faz barulho. Nós vamos ter muitos problemas que a gente já tem pessoal com fone de ouvido, no celular, prestando atenção em 1000 coisas antes de atravessar a rua, né? E aí nós vamos ter o celular, o fone de ouvido e o ônibus não vai fazer barulho. Um acidente de um ciclista com um ônibus, via de regra, é fatal. Então, a intenção nossa e da CETRANS sempre foi a questão da educação do trânsito do ciclista que ainda trafega na canaleta. Infelizmente, pelo Código de Trânsito, nós temos uma previsão de um artigo para autuar ciclistas. Só que não existe uma regulamentação por parte do CONTRAN, então hoje é impossível a gente fazer esse tipo de autuação. O que você teria que fazer? Você vai confiscar a bicicleta, vai ficar com o documento da pessoa? É uma questão educacional mesmo. O ciclista ele faz parte desse trânsito. O ciclista faz parte desse todo. Então ele também tem as obrigações dele como um usuário de um modo de transporte, em respeitar a legislação de trânsito, em seguir as normas de trânsito. Ele é mais um modal, só que ele está vulnerável. Fiscalização, investimento em infraestrutura para modais ativos, como a bicicleta, novas práticas e tecnologias. Há muito que planejar para um trânsito mais seguro, mas o que está ao alcance de todos ainda hoje é a consciência. Acho que cada motorista, quando ele sai de casa, ele deve estar consciente de que o trânsito depende a vida dele, a vida das outras pessoas, é aquele pensar na coletividade e saber que na rua trafegam pessoas a pé, pessoas de bicicleta, de motocicleta, o transporte coletivo. Então acho que se cada um se colocar no lugar do outro, e pensar na sua família e que o trânsito pode contribuir para melhorar a vida da cidade, eu acredito que seria um conselho que eu daria para qualquer tipo de usuário da mobilidade das cidades.